Quando a gente fala de violência obstétrica, nós estamos falando de um tema de redação ao qual não é muito fácil a gente conseguir lidar com ele atualmente. A gente tem um problema que a gente tem tanto da definição do que é violência obstétrica, e assim como também a gente tem o problema de como a gente acha repertórios específicos para esse tipo de tema. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente vai lidar com esse tipo de tema, nós temos primeiro uma definição de violência obstétrica nos textos motivadores que pode te ajudar. Lembrando então que violência obstétrica é o que a gente poderia categorizar como qualquer tipo de agressão, seja ela física, verbal, sexual ou moral, que possa ser acontecida tanto no que a gente tem no início do parto, quanto temos no parto e após o parto. Ela é categorizada geralmente quando a gente fala com ou agentes de saúde que agem nessa violência, ou se não, em um estabelecimento que é da área de saúde. Quando a gente fala de números, talvez um primeiro repertório que a gente poderia trazer seria que em 2025, 65 a cada 100 mulheres, ou se não, a gente poderia até dizer do que 65% das mulheres pesquisadas sofreram algum tipo de violência obstétrica. Isso mostra também de uma forma bem interessante no estudo, ao qual anteriormente se fazia um estudo apenas da pessoa dizer que ela sofreu violência obstétrica ou que não sofreu. Então, um dos grandes problemas que a gente tem com a violência obstétrica não é nem que ela acontece, mas é que muitas vezes a pessoa não sabe nem identificar. Então, como o estudo ele mudou os parâmetros e a metodologia, ficou mais fácil de conseguir identificar que algumas pessoas que acharam que não tinham sofrido violência obstétrica, no final das contas haviam sofrido. Então, a terminologia é bem importante quando a gente fala desse tipo de tema de redação presente. Um outro tipo de repertório que você poderia utilizar também nesse tema de redação seria onde que o Ministério da Saúde já por um tempo tentou banir o termo e o Conselho Nacional de Saúde foi contra. Então a gente teve nesse processo muito extenso e muito longo colocado que principalmente o Conselho Nacional de Saúde e também até o Conselho de Médicos tentava fazer com que esse termo não existisse porque ele banalizava o que era violência, porque como se colocava qualquer tipo de agressão, eles deixavam e cortavam a relação de confiança entre médico e paciente. Mas é aí que tá. A gente tem esse problema que você tentar banir um termo faz com que mais problematize esse tipo de termo, em vez de conseguir colocar realmente alguma proposta de um outro nome, ou até mesmo esclarecer esse tipo de contato. Então, é mais uma força de tentar controlar o que as pessoas conseguem dizer do que proteger os pacientes. Talvez por fim, não falando exatamente do que a gente tem de um termo que a gente colocaria como essa redação, mas um repertório que seria, senão, o conto da Aya. O conto da Aya coloca até mesmo como, por exemplo, uma problemática geográfica e política, ao qual se tem um problema também, tanto que a gente fala de uma nação que ela é de base católica e de base religiosa e que controla o corpo da mulher com leis. Então a gente perceber que esse tipo de redação é praticamente o que a gente fala como a gente tem o controle do corpo, no sentido de nem conseguir categorizar, de fazer como que a gente define esse termo, como a gente protege as mulheres, mas mais querendo fazer com que elas não tenham essa opção de proteção ou de conhecimento. Então perceber que a gente pode traçar um paralelo de igualdade ou de distância, ou até mesmo do que poderia acontecer no futuro, quando a gente relaciona o conto da Aya com esse tema de redação.